Olá, pessoal! Estamos novamente aqui juntos para dar continuidade à disciplina Conteúdos e Didática da Matemática para as séries iniciais do ensino fundamental. Eu sou Cristiana Damasceno e hoje nós vamos estar trabalhando com a matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, certo? Então, para a gente começar, eu trouxe aqui uma frase também da Maria Montessori, né, que diz que a prova do sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança. Então, se eu torno a criança feliz, se eu faço com que a criança se sinta motivada pelas atividades que eu desenvolvo, consequentemente, ela vai se, né, a felicidade dela vai ser a prova do sucesso das nossas ações, tá? E para a gente poder tornar, né, essa felicidade das crianças, muitas vezes a gente precisa de atividades lúdicas, de momentos legais, divertidos, e por isso eu optei por trazer para vocês, mesmo aqui, uma história, tá? Eu quero que vocês assistam essa história, que são as belezas do mundo a partir do Tangram, certo? Vamos lá, vamos conhecer? As Belezas do Mundo, uma adaptação da história da origem do Tangram. Há muito tempo atrás, na antiga China, um chinês chamado Ping recebeu de um monge uma missão: viajar pelo mundo para ver suas belezas, registrando o que encontrasse na porcelana chinesa. De tão distraído, caiu, quebrando a porcelana em 7 pedaços. Chorou desesperado, mas logo ficou encantado, pois as peças se transformaram e num quebra-cabeça viraram. Conforme encaixavam as peças, uma nova beleza aparecia. Podiam se transformar em aves, em borboletas voando, em raposas faceiras passeando, em pássaros cantando, em coelhos conversando, em gansos indo para a lagoa, em marrecos pescando, em rãs e sapos coachando. O chinês Ping voltou. Foi até o monge e contou que cumpriu sua missão, que as belezas do mundo estavam agora em suas mãos. E aí, vocês viram como as belezas do mundo, elas estão nas mãos de quem tem um Tangram, né? Então, a gente pode viajar pela matemática do Tangram, a partir dessa história, né, da origem do Tangram, e a gente pode viajar pelas formas, pelas cores, pela geometria, pelos números, pelas pelos lugares, e isso é o que a matemática nos proporciona, né? Então, no ensino fundamental, que é, que é uma etapa da educação básica, né, e que é fundamental para que as crianças desenvolvam habilidades que são importantes para a sua vida toda, é que a matemática ela vai ser é, algo importantíssimo, né, de ser trabalhado, tá? E aí a gente vai está falando justamente sobre essa matemática, né, sobre esse olhar do professor, esse olhar do pedagogo, tá, dentro desse universo da matemática. Então, vamos lá. Então, olha só, a educação matemática é um campo do conhecimento que se dedica a estudar questões relativas ao ensino e aprendizagem de matemática. Trata-se de um campo interdisciplinar que faz uso de teorias de outros campos teóricos, como a sociologia, a psicologia, a filosofia e etc. Nós vimos até na aula passada é, um,
um esquema, né, que trazia para a gente um pouco dessa educação matemática com essa interdisciplinaridade, essa capacidade interdisciplinar que a matemática tem de acolher, de necessitar de todas as ciências, né, de ciências afins, para a construção do seu conhecimento, além de construir suas próprias teorias. A educação matemática não se restringe a apenas estudar meios de fazer alunos a entenderem um conhecimento previamente estabelecido, mas também problematiza e reflete sobre o próprio conhecimento matemático. Essa reflexão, essa crítica, esses questionamentos, eles são fundamentais para serem desenvolvidos na aula de matemática, né? Não é aceitar a matemática como ela está, pronta e acabada. Nós já falamos também que a matemática, ela passa por constante evolução, né? Assim como a sociedade, assim como nós, assim como a tecnologia, a matemática também, ela vem passando por revoluções, né? Por evolução, e é importante que a gente esteja atento a esses aspectos. O ensino de matemática, ele costuma provocar duas sensações contraditórias, tanto por parte de quem ensina, como por parte de quem aprende. De um lado, a constatação de que se trata de uma área de conhecimento importante, lógico, óbvio, né? E de outro, a insatisfação diante dos resultados negativos obtidos com muita frequência em relação à sua aprendizagem. Infelizmente, nós temos dados, né, alarmantes da educação matemática, do ensino da matemática, da competência matemática nos alunos do Brasil, né, do ensino fundamental, que são, assim, avassaladores. Por isso que a gente precisa cada vez mais falar, discutir, né, sobre a matemática, no ensino fundamental, né? E, consequentemente, as formas de recomposição dessas aprendizagens, né? De fazer com que a aprendizagem ela seja significativa, tá? Que ela seja instigadora, que ela seja motivadora, para que a criança realmente ela seja desenvolva as suas competências e as suas habilidades, tá? Então, a constatação da sua importância pelo fato da matemática desempenhar um papel decisivo na resolução de problemas da vida cotidiana, né? Pela sua aplicação no mundo do trabalho, por ser indispensável para a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares, por interferir na formação das capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento e do raciocínio lógico do aluno. Então, na resolução de problemas da vida cotidiana, a matemática é decisiva, tá? Seja na leitura de uma receita de remédio, seja na leitura e na produção de uma receita de bolo, seja no supermercado, seja no trânsito, em todo lugar a matemática está presente. A sua aplicação no mundo do trabalho, isso é imprescindível, né? Gráficos, tabelas, registros, relatórios, todos precisam do conhecimento matemático para que eles possam ser de sucesso, né? Para que eles estejam prontos. Os conhecimentos é indispensável para a construção dos conhecimentos em outras áreas curriculares, nós já falamos sobre isso, né? O conhecimento matemático, ele está na língua portuguesa, ele está na história, ele está na geografia, ele está em ciências, ele está no ensino religioso, ele está na arte. Nós acabamos de assistir o vídeo sobre a história do Tangram, né? Sobre a origem do Tangram. Por interferir na formação das capacidades intelectuais, na estrutura do pensamento e do raciocínio lógico do aluno. Gente, raciocínio lógico, pensamento lógico matemático, eles estão intrinsecamente ligados, né? Então, esse desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno, ele saber o que é dia e noite, claro e escuro, alto, baixo, grande, pequeno, comprido, estreito, essas relações com o mundo, consigo e com os objetos, consigo e com o mundo, são fundamentais e são relações matemáticas. E a escola é a instituição responsável pela sistematização desses conhecimentos, e o professor pela transposição didática do saber a ensinar ao saber ensinado, né? Então, é importante que a gente compreenda que dentro desse processo, né, de sistematização dos conteúdos, a escola é a instituição responsável por ela, né, por essa
sistematização e também por essa divulgação dos conhecimentos, dos conteúdos. E que conhecimentos são esses, em se tratando dos anos iniciais? Que conteúdos precisam ser trabalhados para que o aluno seja alfabetizado em matemática? Isso é algo que também nós vamos discutir no próximo tópico, que é letramento matemático. Nós vamos falar muito dessa questão da alfabetização matemática. Quando a gente fala em alfabetização, geralmente a gente leva em consideração as letras, né, o alfabeto, as palavras, mas, na verdade, também existe a alfabetização matemática, que é a apropriação dos números, né, das expressões, das operações básicas matemáticas, para que se faça uso desses números no cotidiano, tá certo? E aí, gente, é importante que a gente possa fazer um pouquinho, um link, né, com com a história da educação, com as políticas, com a organização da política educacional brasileira. E aí a gente vai trazer para vocês aqui os parâmetros curriculares nacionais. O que são os parâmetros curriculares nacionais, né? São um documento que constitui um referencial de qualidade para a educação. Eles foram institucionalizados depois da LDB 9394/96, no ano de 97, né? E eles foram instituídos para o ensino fundamental, eram parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental. A função deles é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles são um direcionamento, são diretrizes, são caminhos que o professor, a escola de educação, de ensino fundamental deve seguir. E os parâmetros curriculares nacionais, eles não deveriam ser usados, né, quando surgiram, somente pela escola pública, mas pela escola pública, pela escola particular, de uma forma geral, tá certo? Então, como que eram os conteúdos da matemática nos PCNs, né? Os conteúdos da matemática, eles eram divididos em 4 grandes áreas. Os números e as operações, o espaço e forma, as grandezas e medidas e o tratamento da informação, né? E aí, não, era sim a estrutura dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. Tinha objetivos gerais do ensino fundamental, né, que serviam para todas as disciplinas. A gente tinha a subdivisão por áreas, né, a área da língua portuguesa, a área da matemática, a área das ciências naturais, a área da história, da geografia, da arte, da educação física e da língua estrangeira. E junto, né, transversal, na verdade, transversal a essas disciplinas, estavam os temas transversais. Que temas transversais são esses, Cristiana? Ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, diversidade cultural, trabalho e consumo. Todos esses temas, eles podem ser trabalhados em todas as disciplinas, né, em todos esses componentes, todas essas áreas que estão aqui apresentadas. Essas 8 áreas que estão apresentadas e esses 7 temas transversais. Assim eram organizados os parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental, tá? Por conseguinte, veio um documento, né, orientador da educação básica e que também trazia diretrizes curriculares do ensino fundamental baseados nos parâmetros curriculares nacionais, que são as diretrizes curriculares nacionais. São as normas obrigatórias por lei para a educação básica brasileira, cujo objetivo e finalidade delas é o de orientar o planejamento do currículo das escolas e sistemas de ensino, mais precisamente norteando a formação dos currículos escolares e os conteúdos mínimos previstos. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, essas diretrizes curriculares, elas foram de fundamental importância para o que a gente tem hoje, que é a BNCC, tá?
Mas, para que isso acontecesse, né, a gente passou por um período em que foi necessário, né, essa discussão, a elaboração desse documento, que inclusive ele é desse tamanho, né, que ele traz diretrizes de todos os os níveis e modalidades de ensino. Estou procurando aqui as diretrizes curriculares nacionais. E mais precisamente, as diretrizes, elas trazem as orientações, né, de como organizar, de como estabelecer esses conteúdos, tá? Para o ensino fundamental, que passou a ser de 9 anos, né? Em 2010, essas diretrizes elas foram fixadas, tá? Elas foram elaboradas e justamente com o intuito de trabalhar, por exemplo, que o ensino fundamental se traduz como direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família. É dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental público, gratuito, de qualidade, sem requisitos de seleção. Dentro dessas diretrizes também trazem, né, os princípios éticos, os princípios políticos, os princípios estéticos, que são fundamentais no ensino fundamental. Traz também a carga horária, né, a carga horária mínima anual, garantida por lei, tá? Também traz as orientações sobre o currículo, né, com o currículo do ensino fundamental, nas diretrizes curriculares do ensino fundamental, eles são entendidos como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento permeado pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Então, o foco das experiências escolares significa que as orientações das propostas curriculares devem prover de diversas instâncias, né, concretas, trabalhando o dia a dia, trabalhando essa relação com a vida, tá? Então, a matemática também não fica fora disso, tá? O currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, né, que deve ser complementada por cada sistema de ensino. A articulação entre a base nacional comum e diversificada, ela deve estar sintonizada com os interesses da comunidade, né, seja da comunidade município, da comunidade estado, da comunidade escola, como um todo, tá? E aí ele estabelece também, né, os componentes obrigatórios do ensino fundamental, como a matemática, que é um componente obrigatório, né, e outros que são componentes da parte diversificada, que ficam a cargo dos estados, dos municípios se organizarem. E essas diretrizes, elas trazem também um pouco sobre a gestão participativa, sobre a elaboração do projeto político-pedagógico na escola de ensino fundamental, sobre a relevância dos conteúdos, da integração das abordagens pedagógicas que devem ser trabalhadas no ensino fundamental, né? Fala também da importância da pedagogia de projetos, que devem ser trabalhados no ensino fundamental. Então, é uma série de questões que as diretrizes trazem, né, nessa proposta de encaminhamentos do trabalho do ensino fundamental, tá? E, consequentemente, o professor de matemática, ele deve ter conhecimento sobre essas questões, certo? Então, originadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e fixadas pelo Conselho Nacional, as diretrizes curriculares nacionais, elas direcionam as atividades para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Porém, como funcionam, por que são importantes e quais são as diferenças para os parâmetros curriculares nacional e a BNCC? As diretrizes, elas definem as competências, né, como eu acabei de falar para vocês, e as diretrizes para a educação básica. Por isso, embasam a elaboração dos currículos e dos conteúdos mínimos que precisam ser garantidos na formação comum, né, dos alunos. O objetivo das diretrizes curriculares é assegurar a autonomia da escola e da proposta pedagógica, que é o PPP, né? Assim, as instituições, elas são estimuladas a montarem seus currículos a partir das áreas de conhecimento e dos conteúdos que acharem mais adequados.
A ideia é assegurar que as disciplinas sejam trabalhadas a partir de alguns parâmetros específicos, como o tipo de pessoas a serem atendidas, a região em que está inserida a escola e que aspectos são relevantes, né? É importante também que a gente saiba que essas diretrizes, elas orientam também como que deve funcionar a educação em escola de tempo integral, no caso do ensino fundamental, como que deve funcionar a escola de educação do campo, a educação escolar indígena, a educação quilombola, a educação especial, a educação de jovens e adultos, que também está dentro do ensino fundamental, né? E a implementação do compromisso solidário dos sistemas e redes de ensino no que diz respeito a essas diretrizes, né? É fundamental que todo mundo tenha a compreensão, né, o entendimento dessas diretrizes para que elas pudessem, né, ser implementadas e colocadas em prática no dia a dia da escola, tá? E aí as diretrizes, elas definem as competências, aqui a gente já falou. As diretrizes curriculares, elas são leis e determinam os objetivos e as metas a serem perseguidos, gente. Elas abrangem elementos de fundamentação para cada campo do saber, área de conhecimento ou profissão. O propósito é incentivar a capacidade autônoma e permanente de desenvolvimento intelectual e profissional. Portanto, além da educação básica, as diretrizes também são voltadas para a formação de professores. Existem diretrizes curriculares voltadas para a formação do curso de pedagogia, né? As diretrizes curriculares do curso de pedagogia. Então, é uma lei, né? Uma organização de como que deve funcionar os cursos de pedagogia. Em suma, as diretrizes curriculares fornecem a estrutura. Elas oferecem regras gerais para a educação básica, mas também tem normas próprias para cada etapa. No caso dessa aula de hoje, nós estamos falando do ensino fundamental em específico, tá? Assim, né, ela garante, né, a busca pela equidade de aprendizagem dos conteúdos básicos que devem ser ensinados para todos os alunos, enquanto é considerado o contexto em que eles estão inseridos. Então, essa busca pela equidade é justamente fazer com que o aluno que está no Piauí, ele receba os mesmos conteúdos mínimos do aluno que está lá no Rio Grande do Sul, que está em Brasília, que está no Rio de Janeiro. Então, a intenção é equiparar, né, dar essa capacidade de equidade para as aprendizagens dos alunos brasileiros. E aí a gente tem, né, no ensino fundamental, né, depois dos PCNs, a gente teve as diretrizes curriculares em 2010. Em 2017, a gente teve implementada, né, outorgada a Base Nacional Comum Curricular. Então, além da confusão com os PCNs, as diretrizes curriculares nacionais também costumam ser confundidas com a BNCC. Na verdade, este documento apresenta orientações que direcionam os currículos das escolas públicas e privadas da educação básica. A base, né, a BNCC, ela define os objetivos e os direitos de aprendizagem, que determinam o que todo aluno deve saber antes de terminar o ensino médio, né, que é a etapa que conclui a educação básica. Então, a BNCC, ela vai trazer todos os conteúdos que devem ser trabalhados, que na BNCC a gente não chama de conteúdos, a gente chama de objetos de aprendizagem, tá? Objetos do conhecimento. Por isso, indica quais conteúdos são obrigatórios em todas as escolas, bem como as habilidades e competências a serem trabalhadas. Portanto, é mais específico que as diretrizes, né? As diretrizes trazem orientações gerais para a escola, né? Para a organização dos currículos da escola, do município, do estado. Também orientações sobre a educação, sobre as modalidades que estão dentro do ensino fundamental. E a BNCC traz o conteúdo que deve ser trabalhado, as competências e as habilidades que devem ser trabalhadas com os alunos em cada uma das séries. No próximo módulo, nós vamos ter uma aula somente para falar sobre BNCC e a gente vai destrinchar essa BNCC para que vocês possam ampliar, né, e desejar conhecer ainda mais a Base Nacional Comum Curricular, certo? Então, a criação da Base Nacional Comum Curricular também foi acabar com as discrepâncias existentes no país, né?
já que os currículos escolares entre as regiões divergem de maneira significativa. Ela assegura o direito à educação com equidade, foi elaborada a partir de discussões com a sociedade. Foram várias contribuições no documento, né, que a gente tem hoje. Foram feitas mais de 12 milhões de contribuições, o documento foi revisado, assinado e aprovado. Agora já está em vigor e deve alterar, né, vem alterando o Enem, os vestibulares. Com isso, exige que as escolas de educação básica se ajustem às novas necessidades de ensino e incentivem o aluno a pensar e a pesquisar com o propósito de garantir uma formação integral e completa, né? Em suma, as diretrizes curriculares nacionais são fundamentais para o ensino do país, tá? Por terem um caráter estrutural, são obrigatórias por lei e precisam ser seguidas pelas instituições de ensino. Em âmbito mais amplo, contribuem para a formação dos alunos e de toda a comunidade. Conteúdos isolados e o trabalho com as habilidades, né? A gente precisa saber que caminho a gente vai seguir. São grandes mudanças, né? Nessa chegada da BNCC, já se vão aí 5, 6 anos, mas mesmo assim a gente ainda está passando por constantes mudanças, principalmente no pós-pandemia, né? Na necessidade da recomposição de aprendizagem, na necessidade de conhecer o currículo que nós apresentamos na escola, que nós trabalhamos na escola, o desenvolvimento de competências. Que competências são essas, né, que vão ser trabalhadas? A base se propõe a trazer o conhecimento a serviço de desenvolvimento da competência. A habilidade é o saber fazer, né? Que habilidades também vão ser trabalhadas? A BNCC traz para a gente essas habilidades. Conteúdo por conteúdo, série por série, componente curricular por componente curricular, tá? Então, o grande desafio para o professor é pensar de uma forma macro, né? Macro sabe aquele olhar de águia? É ser capaz de dominar esses conteúdos, né? Dominar essa abordagem, esse trabalho com as habilidades, é fazer diálogo entre as disciplinas, é ressignificar a sua forma de ministrar a aula, porque a base ela é normativa, né? Ela traz informações que são normas e que precisam ser seguidas. A base ela não é o currículo, né? Mas os currículos são os caminhos, a base é o rumo, é aonde queremos chegar. A base é o mínimo, né? Por isso que é base, é o alicerce, né? Aquilo que a gente quer que os alunos das diferentes regiões do Brasil eles desenvolvam, né? Entre competências e habilidades. Então, a BNCC, no ensino fundamental, assim como no ensino médio, está organizado em 4 áreas do conhecimento, né? Essas áreas, como bem aponta o parecer número 11 de 2019, favorecem a comunicação entre os... Aliás, 2010, favorece a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares, né? Eu vou até corrigir logo aqui, desculpa, gente. 2010, aí eu acrescentei um 9 aqui. Então, como é que está organizado o ensino fundamental, né? O ensino fundamental tem as 4 grandes áreas do conhecimento. Linguagens, tem a língua portuguesa, a arte, ensino educação física e a língua inglesa, né? A matemática, que é uma grande área do conhecimento e que ela está organizada só dentro dela mesmo. As ciências da natureza, né, que são as ciências humanas, que está dividida em geografia e história. Então, cada área do conhecimento explicita seu papel na formação integral dos alunos no ensino fundamental e destaca particularidades para o ensino fundamental, tanto anos finais como anos iniciais como anos finais, considerando tanto as características do alunado quanto as especificidades das demandas pedagógicas dessa fase, tá? Mas nós vamos falar mais sobre a BNCC, eu só queria que vocês entendessem um pouquinho agora. Então, só lembrando como que era organizado na matemática, né, os conteúdos nos PCNs, números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação, e como que são organizados agora, né? Eles são organizados em unidades temáticas, e passaram de 4 para 5. Agora a gente tem números, a gente tem álgebra, a gente tem geometria, a gente tem grandezas e medidas, e a gente tem probabilidade e estatística, tá?
Em articulação com as competências gerais da BNCC, a área da matemática e, por consequência, o componente curricular de matemática deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas, que em matemática, né, no caso da matemática, que é o caso da nossa disciplina, são 8. Então, vou apresentar para vocês essas 8 competências específicas do ensino da matemática, que são propostas na BNCC. Na verdade, elas são colocadas como normativas na BNCC, tá? Vamos lá. A primeira competência. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Então, essa competência, ela precisa ser desenvolvida nos alunos dos anos iniciais, tá? Reconhecer a matemática como essa ciência humana, né, que é fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, tá? E em diferentes momentos históricos. Por isso que a gente vai trabalhar um pouco da história da matemática, a gente vai trabalhar um pouco com resolução de problemas, a gente vai trabalhar um pouco com a etnomatemática. Lembram das tendências? A segunda competência é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então, esse desenvolvimento do raciocínio lógico e do pensamento matemático, eles são importantíssimos, ele é uma competência, né, específica da matemática que precisa ser desenvolvida, tá? Justamente para que o aluno seja capaz de produzir argumentos convincentes, que ele seja capaz de resolver situações, problemas no seu dia a dia e no seu conhecimento científico, tá? Terceiro ponto, compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, seja na aritmética, na álgebra, na geometria, na estatística, na probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, né? Na língua portuguesa, na história, na geografia, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar esses conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Olha que interessante, gente. Compreender essas relações entre conceitos e procedimentos é fundamental para o aluno. Então, não adianta só o professor, nós, enquanto professores, né, vocês que serão professores futuramente, trabalhar só com os aspectos do cálculo, né? Do cálculo pronto, sem explicação, da conceituação, da compreensão de onde vem aquele cálculo, para que o aluno possa ser capaz de desenvolver com autoestima e perseverança a busca dessas resoluções, certo? Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos, que estão relacionados aos números, e qualitativos, que estão relacionados à qualidade, né, às habilidades presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Olha que interessante, nós precisamos fazer com que os nossos alunos sejam capazes de fazer essas observações sistemáticas. E aí a gente vai propor avaliações, questionários, formulários, para que eles possam estar desenvolvendo, né, essa prática da investigação, da organização, da representação e da comunicação dessas informações relevantes, tá? De uma forma que eles possam ser capazes de produzir argumentos, produzir conhecimento, certo? A quinta competência específica da matemática, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. O uso da calculadora, o uso de aplicativos, o uso de jogos, de recursos tecnológicos são fundamentais para que o aluno, né, desenvolva esse seu conhecimento matemático. E o professor precisa ter conhecimento desses jogos, desses recursos. Por isso que na aula passada eu apresentei para vocês o Khan Academy, e eu continuo insistindo que vocês devem consumir bastante, viajar por ele, para que vocês possam ser capazes, né, ter competência de apresentar esses recursos tecnológicos, essas tecnologias digitais acessíveis e disponíveis para os alunos, tá certo?
Sexta competência, enfrentar situações, problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, como gráficos e tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens, para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Então, enfrentar situações, né? Propor situações, problemas em múltiplos contextos é fundamental para que os alunos possam aprender a lidar com essas situações, problemas e, consequentemente, solucioná-las. Sétima competência, desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza, certo? Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas, para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Olha só, isso é matemática? Claro que é, né? Lembra da perspectiva formativa, da perspectiva social da matemática? Então, interagir com os pares de forma cooperativa, respeitar o modo de pensar dos colegas, aprender com eles, também é matemática, tá bom, pessoal? E aí, para a gente poder lembrar, né, que a matemática ela está dividida em 5 unidades temáticas correlacionadas que orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. A gente trouxe aqui um esquema para que vocês possam atentar, né, que a matemática atual ela está organizada dessa forma, tá? São 5 unidades temáticas, né, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidades e estatísticas. As ideias fundamentais da matemática são essas, né, que vão estar apresentadas como objetos do conhecimento, que é equivalência, ordem, proporcionalidade, aproximação, variação, interdependência e representação. Nós vamos aprofundar nosso conhecimento dentro da BNCC, dessa organização curricular, no próximo módulo, tá certo? Aí, aqui, para cada objetivo de aprendizagem, as habilidades são estruturadas da seguinte maneira. A gente tem um verbo, né, que vai ser resolver problemas envolvendo cálculos de medida de perímetros e áreas. Então, a gente tem o objeto do conhecimento, que são problemas envolvendo cálculos de medida. A gente tem um verbo, né, que é um processo cognitivo. E a gente tem um modificador, que vai ter vários cálculos de medida em outras situações, né, nesse caso aqui de perímetros e áreas, tá certo? O ensino fundamental ele deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de situações e problemas, em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, essa, né, é a matemática do ensino fundamental, tá? A matemática do ensino fundamental, que é importantíssima que vocês, né, possam estar aprofundando os seus conhecimentos. E aí a gente tem aqui, só para poder deixar um gostinho de quero mais, os processos cognitivos que são importantes para o desenvolvimento desse letramento matemático. E a gente vai, na próxima aula, já falar sobre o letramento matemático mais profundamente, tá bom? Então, que processos cognitivos são esses? De representar, de argumentar, de reconhecer, aplicar e analisar. Então, na habilidade de representar, a gente tem como processo cognitivo dominar a linguagem matemática ao fazer diferentes representações a partir do ato de ler e de interpretar. Pode ser um indicador da aprendizagem. Tá? Então, dominar a linguagem matemática é algo fundamental na representação. Na habilidade de argumentar, a gente tem como processo cognitivo ampliar o repertório para defender suas ideias a partir de argumentações coerentes com a situação proposta, estabelecer conjecturas, usar os recursos para a criação e, assim,
desenvolver autonomia na sua expressão. Olha que interessante que esses aspectos de repertório comunicacional, eles também estão relacionados com a matemática, que estão dentro do campo da argumentação, certo? Reconhecer, buscar na memória o conceito ou a situação semelhante que permita que se sinta familiarizado com o objeto do conhecimento em questão, né, que é essa capacidade de reconhecimento. Aplicação, ter o princípio do que é solicitado, buscar na memória e então aplicá-lo em determinado contexto. Analisar, olhar para a situação, identificar elementos para compreender a situação e então ter condições para avaliar e produzir sua análise, seja oral ou por escrito, certo? E aí a gente tem aqui um pouco desses processos cognitivos que vão ser importantes também para a nossa próxima aula, tá? Para que a gente possa compreender como fazer, como proceder, como desenvolver o letramento matemático nos nossos alunos e também em nós. Um abraço no coração de vocês. Eu me coloco à disposição, tá? Para tirar qualquer dúvida que haja na plataforma. E até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, pessoal.